Boa tarde, Open Minders, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para membros do Open Mind Brasil. Essa que tem se tornado a maior rede social de C-Levels do país. Já somos quase 600 membros entre conselheiros, diretores, vice-presidentes e presidentes de grandes empresas brasileiras. Bom, um líder eficiente, ele precisa ter inteligência e preparo para combinar as diferentes competências dos membros de sua equipe e manter a curva de crescimento dos seus resultados. Construir uma cultura ágil, colaborativa e de alta performance. Ter uma visão de desenvolvimento contínuo e entender como seu papel pode verdadeiramente agregar valor à sua equipe e também para a empresa. Você se considera um líder eficiente? Bom, na live de hoje convidamos um especialista nesse assunto que irá ajudar você a construir uma liderança mais efetiva. Alexandre Lacava. Alexandre é bacharel em administração de empresas, pós-graduado em psicologia organizacional, com especialização em gestão financeira, negociação e gestão empresarial, além de ser praticante em formação neurolinguística e um especialista em manejo e expansão da consciência, licenciado pela Stars Edge, na Flórida. Atua como palestrante, coach e consultor, especialista em vendas, negociação, liderança e planejamento em empresas. Seja muito bem-vindo, Lacava, o espaço é todo seu, fique à vontade. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado pela recepção. Lúcio, obrigado também por abrir a sua casa para mim, me entregar aí esse público que você reuniu, né, que se agregou nessa comunidade aqui, para que eu esteja, nesses próximos minutos, trocando algumas ideias, trazendo algumas das reflexões e práticas que eu venho estudando, adequando, desenvolvendo ao longo desses anos aí. Pessoal, muito boa tarde para todos. Obrigado por vocês terem criado esse tempo e estarem aqui compartilhando esse tempo comigo. Legal? Muito bacana. Vamos direto ao ponto, apresentações feitas. Deixa eu trazer quais foram os pontos que eu escolhi. A gente conversou bastante, eu e a Luciana, para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês. E aí a gente escolheu 2 pontos. Por que eu estou falando de escolher 2 pontos? Porque quando a gente fala sobre liderança, uma liderança eficiente, aliás, não só eficiente, eficaz, né, que traz resultados, ainda mais tendo como pano de fundo inteligência emocional, são várias as técnicas, vários os conceitos que podem contribuir e que efetivamente contribuem para que a gente faça um trabalho legal, para que a gente tenha um time engajado, um time que gera resultado que a gente precisa. Agora, para uma live como essa, seria impossível trazer todos os conceitos e todas as técnicas que ajudam nesse sentido. Então, a gente cuidadosamente fez aí uma curadoria e escolheu 2 principais pontos que a gente considera relevante pelo momento, pelo tema, enfim, pelo grupo de pessoas que estão aqui, C-Levels, para poder compartilhar com vocês. Legal? Muito bom. Eu trouxe aqui uma apresentação para ajudar a me guiar, um roteiro, né, que me ajuda a lembrar daquilo que eu me programei para falar com vocês e também para aqueles que são visuais aí poderem também desfrutar melhor desse momento que a gente está juntos. Bacana? Bom, primeiro ponto é o seguinte, eu tenho uma grande especialização na maior parte do tempo, diria 80%, 85% do meu público é um público de área comercial. Tem uma grande especialização nessa área, por isso que os principais temas são negociação, vendas. Agora, com o passar do tempo, ficou muito claro que as empresas preferem investir, vocês provavelmente são assim, vocês preferem investir no desenvolvimento da liderança e no desenvolvimento de líderes que são capazes de replicar conteúdo do que ficar treinando a equipe toda vez com alguém externo. Então, por isso que liderança acabou se tornando um tema muito importante para mim também, porque eu acabo, na maioria das vezes, fazendo palestras e treinando as lideranças, seja média, seja alta liderança. E, nesse sentido, um dos pontos mais desafiadores que a gente encontra enquanto líderes, enquanto gestores, é a capacidade de imprimir um ritmo, de aplicar, determinar metas, aplicar uma pressão que seja uma pressão ideal.
né? Por quê? Bom, quando a gente fala de área comercial, fica muito evidente, né? Não dá para pensar numa área comercial sem pressão. É muito, muito claro. Mas, de qualquer maneira, quando a gente pensa em qualquer área da empresa, seja na área administrativa, seja na área de produção, seja na área de planejamento, desenvolvimento, enfim, não importa. Qualquer área dentro da empresa, qualquer cargo dentro da empresa, ele tem uma pressão. Por quê? Muito simples. Porque todo mundo tem uma meta para entregar, tem um projeto, tem um resultado que precisa entregar no final de um período, no final de um quarto, no final de um ano. Cara, é assim, não tem como. E aí, a pressão acaba sendo inerente. Lógico, umas áreas com mais evidência, outras áreas nem tanta clareza. Mas, de qualquer maneira, todo mundo está sujeito, todo mundo está sob essa condição da pressão. Por isso que isso é um tema que veio muito forte ao longo dessa minha caminhada, ao longo desses anos, estudando como desenvolver equipes e tornar essas equipes mais produtivas com melhores resultados, lidando com um aspecto que é fundamental, que mexe diretamente com a inteligência emocional, que é a pressão, cara. Como lidar com a pressão? Então, vamos lá. É isso que eu quero compartilhar com vocês nesse primeiro momento. Agora sim, eu vou trazer a minha apresentação para poder facilitar aí essa conversa com vocês. Muito bom, você já deve estar vendo aí na tua tela, deixa eu colocar aqui em formato de tela cheia. Muito bom, já dissemos por que a gente está aqui. Como aplicar a pressão certa? Ótimo, cara, é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, para falar sobre isso, eu quero contar para vocês como é que eu fui descobrindo, como é que eu criei como é que eu adequei um conceito, uma técnica para ajudar toda e qualquer equipe, todo e qualquer gestor a ter mais clareza e trabalhar com mais precisão essa questão da pressão certa, de aplicar a pressão certa. Bom, como eu disse para vocês, né? Tem algumas áreas, principalmente a área comercial, isso é muito evidente, cara, isso é muito latente. Então, alguma coisa precisava ser feita. E aí, estudando, lendo, vivendo dentro de todas as vivências que essa experiência permite, eu descobri um camarada chamado Mihaly Csikszentmihalyi. É um polonês, para quem nunca ouviu falar no nome dele, é um polonês chamado Mihaly Csikszentmihalyi, um cara mundialmente reconhecido por um conceito que ele criou há algumas décadas atrás, chamado de flow, né? Como é que ele criou esse conceito? De onde ele foi buscar isso? Bom, cara, o grande desejo dele era identificar como é que os principais expoentes, os principais profissionais que apareciam no mundo conseguiam resultados extraordinários, conseguiam resultados muito acima da média, né? E aí, lógico, ele se baseou no desenvolvimento, na história de grandes artistas, grandes músicos, grandes profissionais aí ligados principalmente à arte. E buscando entender o desenvolvimento desses caras, ele descobriu que existia uma fórmula, que existia uma equação que fazia com que esses caras se desenvolvessem de uma forma muito mais expressiva que a média, acima da média. Legal? Então, daí ele criou o conceito de flow. Já vou explicar para vocês, inclusive na prática, como é que isso funciona. Só para te dar uma referência interessante sobre o que eu estou falando, a indústria de games no mundo, que hoje já é maior do que a indústria de cinema no mundo, é maior do que Hollywood. Se você pegar o PIB da indústria de games no mundo, ela é maior do que os valores, do que as cifras quando a gente fala na indústria de cinema do mundo inteiro. Ela se baseia, o desenvolvimento dos principais games mundiais tem como base esse mesmo conceito. Então, no que o conceito se baseia? Em duas grandes variáveis. A fórmula envolve duas grandes variáveis. Numa ponta, desafios. Numa ponta, o quanto a gente coloca a pressão através de desafios que a gente lança para a gente mesmo ou para os colaboradores da nossa equipe. E na outra ponta, a gente vai olhar para as habilidades, para as competências necessárias para poder desenvolver essa questão. É uma equação formada pelas variáveis desafio,
versus competências, versus habilidades. E deixa eu te explicar como é que isso funciona na indústria de games. Por que isso faz toda a diferença na indústria de games? Eu não sei se você joga, se você tem esse hobby aí. Se você não tem, eu te diria, olha, experimenta começar a jogar, só para poder entender como esse conceito funciona. Mas os principais jogos do mundo funcionam com base nisso, né? Em cima dessa plataforma. Desafio versus habilidade. Por quê? Eu não sei se você já joga ou não, mas se o seu filho, se sua filha joga, pergunta para eles e você vai entender. Tem alguns jogos que acabam não tendo sucesso. Embora muito bem elaborados, muito bem desenvolvidos, acabam ficando na prateleira dos grandes desenvolvedores porque acabam não sendo... Não desenvolvem o gosto, não desenvolvem clientes suficientes para poder se tornarem sustentáveis. Ao contrário de alguns outros, que se tornam extremamente famosos, extremamente difundidos e consumidos pela maior parte da população. O que acontece? Como é que foi aí que eles descobriram? Como é que um jogo dá liga? Como é que um jogo cai no gosto dos participantes? Quando ele consegue um equilíbrio muito específico entre o tamanho do desafio que o jogador precisa atingir versus a habilidade que ele é capaz de desenvolver à medida que ele joga o jogo. Bom, se você já joga, você vai entender do que eu estou falando. Se você ainda não joga, deixa eu te contar. Normalmente, os principais jogos, eles são desenvolvidos em etapas, né? Ou em processos. Ou seja, você precisa atingir um nível numa determinada etapa para o cadeado para ser aberto à nova etapa, para você poder subir essa nova etapa e conseguir jogar e conseguir disputar a próxima fase desse jogo. Então, ele vem por fases. E a grande sacada aí é isso. Como é que você consegue fazer o equilíbrio entre o tamanho do desafio que é colocado para ser atingido pelo jogador versus as competências ou a habilidade que ele consegue desenvolver jogando o jogo para poder chegar lá? Então, é assim que funciona. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um gráfico que vai deixar isso muito claro. Muito bom. Tá aqui, ó. Desafios, por um lado, versus habilidade. Essa é a estrutura por trás de qualquer jogo bem-sucedido e essa é a estrutura por trás de qualquer profissional ou equipe submetida a uma pressão ideal, a uma pressão certa, tá? Então, assim no jogo como na vida profissional, toda vez que o desafio ele é muito grande, ele é alto, mas o jogador ele não tem ou ele não consegue desenvolver habilidade suficiente para poder superar esse desafio, ele cai numa zona de excesso de pressão. Por exemplo, no caso do jogo, o que acontece? Pô, tento passar a primeira fase, não consigo. Tento de novo, não consigo. Tento de novo, não consigo. Ou seja, é um desafio muito grande para a habilidade que eu consigo desenvolver durante essa primeira fase. O que acontece? Depois da terceira vez que eu estou tentando e não consigo, quarta vez, normalmente eu desisto, eu deixo o jogo de lado. Por quê? Eu não consigo me desenvolver nele, tá? A mesma coisa acontece com o profissional, cara. Pressão, desafio muito grande, sem habilidade suficiente para eu conseguir desenvolver, cara, das duas uma. Ou eu, como profissional, desisto, vou procurar outra coisa, ou então, cara, putz, eu fico queimado dentro da equipe. Aliás, se você quiser queimar alguém da tua equipe, dentro da tua equipe, cara, deixa eu te falar, essa é a maneira mais fácil de fazer. Dá um desafio maior do que a capacidade de ele desenvolver habilidades ou competências para poder lidar com isso. Se queimou o cara, tá fora da equipe. Legal? Por outro lado, tem a zona da falta de pressão. Ou seja, qual que é a falta de pressão? É quando, vamos pegar lá de novo o exemplo do jogo, né? O jogador ele consegue passar a primeira fase com uma certa facilidade, abre o cadeado da segunda fase, entra na segunda fase, também consegue rapidamente cumprir as tarefas da segunda fase e assim por diante. Ou seja, ele consegue zerar o jogo, essa é uma linguagem de quem joga, né? Ele consegue zerar o jogo com facilidade, com muita tranquilidade. Ou seja,
habilidade, mas sem desafio, sem tesão de enfrentar algo da qual aquilo coloque ele numa condição de frio na barriga, de saia justa, e ele tenha que criar circunstâncias ou situações onde ele precisa desenvolver habilidades e competência para fazer aquilo. Putz, o que acontece? Normalmente ele deixa de lado também. É muito fácil para eu poder ficar investindo meu tempo com isso. Cara, também cai ali no desuso, né? Qual é a grande questão? Qual é a grande sacada? É quando a gente consegue equilibrar essas duas coisas. Então, se você joga, agora você já sabe por que o jogo que você resolveu continuar se dedicando funciona. Por que você está nele? Porque ele tem um equilíbrio perfeito, ideal, certo, entre o tamanho do desafio que é exigido de você a cada fase que você está versus as habilidades que você consegue desenvolver à medida que você está jogando o jogo. Tá, tudo isso se aplica também, lógico, né, ao desenvolvimento de equipe, ao desenvolvimento profissionais, cara. O equilíbrio é onde a gente consegue a medida ideal de pressão certa para que ele continue se desenvolvendo. Deixa eu trazer um exemplo meu pessoal aqui, não ligado à área profissional, mas ligado à minha área pessoal, só para poder ilustrar de um outro ponto de vista. Tudo bem? Posso seguir aqui? Ótimo, legal. Deixa eu contar para vocês. Um dos meus principais hobbies, eu sou um cara que adora me divertir, além de trabalhar, adoro me divertir. Eu tenho alguns hobbies. E um dos meus principais hobbies é o seguinte: eu, nas horas vagas, sou um baterista. Então, já sabe, sou um baterista frustrado, não consegui virar profissional, mas, enfim, cara, um dos meus principais hobbies, adoro fazer isso. E esse hobby começou quando eu era garoto ainda. Eu tinha lá, eu era adolescente, tinha meus 13, 14 anos, meu primeiro amiguinho de escola tocava violão, guitarra, me chamou, meu irmão mais velho tinha uma bateria em casa, que já estava encostada, eu falei, vou lá, né, me chamou, vou aprender e tal, e aí toquei. E foi muito legal, porque pratiquei, tive banda nessa época, aquela banda de colégio, né, colegial, super legal. Toquei dos 14 até os 20 anos. Aí, o que aconteceu? Bom, fui fazer intercâmbio, morei fora, né? Quando voltei, vida profissional, casei, filhos, enfim, fiquei dos 20 até os meus 40 anos de idade sem pegar numa baqueta, sem sentar numa bateria. 20 anos sem praticar, cara. Nada, zero. Bom, lá nos meus 40 anos, começou a me vir uma vontade, sabe? Algo aqui dentro, assim, uma emoção, uma energia de voltar a tocar bateria. Eu falei, cara, eu vou voltar a tocar bateria. Fazem 20 anos, mas mais ou menos deve ser que nem bicicleta, né? Então, vou lá. E aí foi muito legal, porque com 40 anos, bem sucedido já, tal, eu comprei aquela bateria que era o meu sonho de consumo que eu não tinha, que eu não pude ter quando eu era garoto, né? Quando eu era moleque. Comprei a melhor bateria importada, tal, ponto. E aí eu estava na condição A aqui, estava feliz da vida, entusiasmado, super motivado para poder voltar a tocar bateria, né? O desafio era relativamente pequeno, porque eu já tinha tocado quando eu era garoto, tem essa coisa do é mais ou menos que nem bicicleta, e, cara, nesse sentido eu também já tinha algumas habilidades. Comprei, cara, montei a bateria na sala da minha casa, né? Minha esposa ficou louca, meus filhos adoraram, mas eu lá, praticando, curtindo, aquela sensação de voltar a tocar bateria. Bom, mas aí aconteceu o seguinte, depois de um tempo, depois de alguns meses, matando essa vontade de tocar bateria dentro de cá, voltar a tocar, legal, putz, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que eu já não tinha tanta vontade, já não tinha tanto entusiasmo de sentar para poder tocar. Por quê? Já tinha passado por aquele desafio de voltar a tocar. É verdade, sabia, tinha algumas coisas que você não esquecia e tal, mas já não tinha aquela coisa, pô, cara, não tenho tanta vontade. Eu comecei a perceber que eu comecei a parar de tocar. Aí eu falei para mim mesmo, cara, já sei, eu preciso colocar um desafio para mim, que me instigue de novo a voltar, a continuar tocando no ritmo que eu estou tocando. Foi aí que eu fui procurar uma banda, né? Eu falei, cara, tocar sozinho, já sei que eu toco, deixa eu procurar uma banda para tocar. Eu sei que eu gosto de me ouvir, agora vou ver se os outros curtem me ouvir, né? Se os outros sacam que eu sou um baterista razoável para poder tocar junto com eles, cara. E aí, o que aconteceu? Pau, arrumei uma banda para tocar, foi muito legal. Encontrei uns caras meio loucos que estavam a fim de dividir essa experiência comigo. Cara, e foi sensacional. Pô, eu voltei a estudar
Foi nessa época que eu voltei a estudar bateria. Peguei um professor de bateria de novo, porque eu falei, cara, agora que eu estou tocando com outros caras, eu preciso tocar bem, eu preciso estar afinado, eu preciso estar no ritmo com eles, enfim. Então, foi super legal de novo. Pressão certa ali, desafio aumentou, agora é com a equipe, não é mais comigo sozinho e tal. Bom, começamos a tocar, legal, aquela coisa, né? Felizmente, a gente, todos já empresários também, curtindo a vida, uma situação legal, a gente tocava na garagem da casa de um, da casa de outro, mas aí, depois de um tempo, o que a gente começou a perceber? Que a gente já não tinha mais tanta vontade, assim, os ensaios, as agendas para poder tocar começaram a ficar mais vagas, o pessoal começou a desanimar de tocar, desestimular. Putz, chegamos na condição D ali de novo, né? Foi aí que a gente teve uma ideia, a gente falou, caras, já sabe, ó, o pessoal está começando a desestimular, o pessoal está perdendo o tesão, precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Cara, o que nós vamos fazer? Vamos tocar num bar em São Paulo, vamos ver se, além de a gente saber tocar juntos, se alguém ainda paga para ver a gente tocar. Será que será que a gente é capaz de fazer isso? Ou a gente vai tomar tomate, ovada, tal. E aí a gente começou a batalhar, cara, batalhamos e conseguimos um pub em São Paulo, porque a gente toca classic rock and roll, para poder tocar, cara, muito legal, cara. E aí era aquela coisa. Aí não só a gente tinha agenda para tocar junto, mas a gente foi para estúdio, começamos a ir para estúdio, começamos a ensaiar juntos para poder encarar essa situação de tocar com pessoas pagando e curtindo. Bom, e aí foi, cara, foi, a ponto de... E outras oscilações também aconteceram, tá? Bom, o resultado disso foi... A gente chegou depois de um tempo sendo convidados para poder subir num palco, como esse aqui agora, mas um palco presencial, tocando para 2.500 pessoas. Assim como eu, alguns outros integrantes da banda também são palestrantes, treinadores, e a gente acaba tendo essa oportunidade, cara. Foi muito legal, muito bacana. Bom, agora que o conceito está aí esmiuçado, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, eu tenho um convite para vocês. Por quê? Porque o que importa para a gente é, caramba, acabar mais... Como é que a gente traz isso para a prática? Bom, a maioria de vocês já sacaram como é que faz, mas eu queria trazer uma reflexão prática aqui para nós. Eu queria que você, que está me escutando aí, que é um CEO, né, um C-Level, você tem uma equipe com você, seja de uma, duas ou dezenas de pessoas, você tem uma equipe direta que trabalha contigo. O meu convite é o seguinte, eu queria que você selecionasse dentro da tua equipe quem são as duas pessoas ou os dois gestores contigo, que estão abaixo de você, que são críticos para que você consiga atingir os teus resultados, o resultado da tua empresa. Seleciona dois, você pode ter mais, você pode ter 5, você pode ter 10, ou então você pode ter só 2. Eu queria que você selecionasse aqueles dois mais críticos. E repito, como crítico, eu defino aqueles que mais têm impacto no resultado que você persegue. Tudo bem? Selecionando essas duas pessoas, aonde você localizaria hoje eles dentro desse gráfico? Aonde é que essas duas pessoas, seja o Marcos e a Silvia, seja o Alexandre e a Luciana, aonde é que essas pessoas estão dentro desse gráfico? Se você precisar, faz aí um desenho rápido, mas o legal é você olhar para esse gráfico e ver onde é que você posiciona eles. Legal? Tudo bem? Ótimo. Acho que não é difícil, né? É você com você mesmo, você não precisa dividir isso com ninguém, então é aquela coisa, sinceridade para olhar e falar, pô, eles estão aqui, tá legal? E aí a pergunta-chave é a seguinte: como é que você faz, o que você pode fazer, ou sugerir para esse profissional fazer, para ele estar na pressão certa? Vamos supor que você descobriu que você tem um gestor abaixo de você aí, direto contigo, que está, cara, com excesso de pressão. Está ali com mais desafio do que a capacidade dele de lidar com isso. Ou seja, está faltando habilidade e competência. O que você pode fazer, ou o que você pode indicar ele a fazer, ou ela a fazer, para se direcionar para a pressão certa. Ou então você tem alguém que está ali naquela zona de conforto, entendeu? Você fala, pô, daqui a pouco das duas, uma. Ou o cara vai pedir para sair, ou eu vou ter que colocar ele para fora da equipe. Por quê? Porque ele está ali na falta de pressão. O que você pode fazer? Ou indicar essa pessoa a fazer
para poder aumentar o desafio na trajetória dela, para ela se colocar na pressão certa. Você pode estar pensando assim, não, acabei de descobrir que o meu profissional, ou esse profissional, esse gestor que trabalha comigo, já está na pressão certa. Ótimo, cara. Lembra? A vida é cíclica, assim como o desenvolvimento profissional. Daqui a pouco, por algum motivo, esse cara pode sair da pressão certa. O que você pode fazer, ou sugerir para essa pessoa fazer, para ela se manter na pressão certa? Essa é a grande questão. Aonde estão cada um dos profissionais ligados diretamente a você, aonde eles se identificam nesse gráfico, e o que você tem a responsabilidade, pode sugerir ou ajudar essa pessoa a encontrar, a descobrir, para ela se colocar na zona de pressão certa, que é o desenvolvimento contínuo, que é aquilo que a gente chama de flow. Legal? Bacana até aqui, pessoal? Tudo bem? Eu vou deixar perguntas, comentários ou sapatadas para o finalzinho do nosso papo. Tá legal? Bacana? Assim a gente não perde o ritmo. Escreve aí, se tiver qualquer coisa, escreve, eu quero te ouvir, quero, né? Dúvidas, sugestões, comentários ou sapatadas. Fica à vontade, tá legal? Bacana. Eu quero dividir com vocês o segundo conceito que eu trouxe aqui para a gente falar, envolvendo desenvolvimento da liderança, teu desenvolvimento, ou dos líderes que estão embaixo de você, versus o resultado que todos nós precisamos buscar aí neste ano, no mínimo nesse ano de 2022. Legal? O segundo ponto que a gente escolheu para trazer para vocês é a habilidade de se tornar um líder coach, cara. Ser um líder coach. Sabe? A capacidade de lançar os desafios, falando em desafios, que tem a ver com o tema anterior, né? O desafio que ajuda a gente a produzir os resultados que a gente precisa, lançar o desafio e encorajar esse cara na busca da solução. Legal? Muito bom. Para falar sobre isso, eu vou começar com uma dinâmica, tá legal? A gente já fez uma microdinâmica agora, que foi mais reflexiva, foi você com você mesmo, tá legal? Agora é uma dinâmica onde a gente vai participar junto com outro participante aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. No próximo slide, eu vou passar qual é a dinâmica, como ela funciona e quais as regrinhas, tá bom? E aí, antes de a gente começar, eu vou dar um comando e aí a gente vai lá para as salas simultâneas para fazer isso durante alguns segundinhos, durante alguns minutos. Tudo bem? Então, vamos lá. Presta atenção nas regras. Muito simples. Vamos lá, ó. A brincadeira, a dinâmica se chama Só Vale Perguntando. Bom, daí você já tira uma ideia do que ela é, tá bom? Então, ó, em duplas, nas salas simultâneas, ou seja, daqui a pouquinho, ao final da minha explicação, você vai ser gentilmente jogado para uma sala simultânea, aleatória, você não sabe com quem você vai estar, não importa, você vai estar com uma outra pessoa, legal? Nas duplas, vocês vão decidir quem é a pessoa que começa a dinâmica, tá legal? Quem for começar, vai fazer o seguinte, vai fazer uma pergunta para o teu colega. Sobre o que, Lacava? Sobre o que você quiser, cara. Tema livre, tá bom? Aproveita. Agora é o momento de você perguntar o que você quiser. Legal? Por sua vez, o teu colega que estiver com você nessa sala simultânea vai responder a pergunta que ele acabou de receber com outra pergunta. Detalhe, essa pergunta, em resposta à pergunta que você acabou de receber, tem que ser relacionada ao tema da primeira pergunta. Tá legal? Ou seja, a brincadeira é meio de doido, mas não é tanto assim. Então, tem que ter, tá? As perguntas têm que ser relacionadas com a pergunta que você acabou de receber. Sucessivamente e de forma alternada, ou seja, cada participante faz a sua pergunta em resposta à pergunta que acabou de receber. Ou seja, é um diálogo só de perguntas, tá? O jogo termina quando? É um jogo, sim, é uma disputa, tá legal? Quando um dos participantes responder com uma afirmativa. Ou seja, ao responder a pergunta que você acabou de receber, você fez uma afirmativa ao invés de uma pergunta, você perdeu, mesmo que seja monossilábica. Sabe aquela coisa? Ah, você já almoçou hoje? Não. E você? O não é uma afirmativa, você perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Não pode afirmar de jeito nenhum. Você só pode responder com outra pergunta, tá? Ou então, o teu companheiro, a tua companheira que estiver fazendo com você, dá aquela travada. Sabe aquela coisa de... travou, perdeu o jogo. Tudo bem? Cara, é muito rápido. Vocês vão ver. Em 2 minutos, vocês vão ter condições de ganhar ou perder algumas vezes. Tá claro as regrinhas aqui do nosso jogo?
Tudo bem? Bacana. Uma pergunta, escolhe quem vai começar. Cada um faz a sua pergunta em resposta à pergunta que acabou de receber. Não pode afirmar de jeito nenhum, nem que seja de maneira monossilábica, tá bom? E perde jogo quem responder com afirmativa ou quem travar, tá legal? 2 minutinhos e meio, a gente volta aqui para a sala principal. Vou interromper aqui o meu compartilhamento, tá legal? Pronto, já interrompi aqui. Agora é legal, pessoal, o seguinte, vou um favor para vocês. É legal que todo mundo abra a câmera, todo mundo que estiver aqui, tá legal? Respeito ao teu colega que vai participar junto com você, ótimo, legal, abre a câmera aí, os microfones também vão estar abertos, você vai para a sala simultânea, faz a brincadeira e volta. Então, vamos lá, eu vou ter o auxílio luxuoso, acho que é da... Quem é mesmo? Da Paula. Oi, Paula. Legal. Pode mandar a galera para lá. Pessoal, vejo vocês daqui 2 minutinhos. Vamos lá. Pronto, legal. Bacana, todo mundo de volta aqui. Foi só um teste de transmutação aqui, mas já está todo mundo de volta. Legal, bacana. Muito interessante a brincadeira, né? Por que eu trouxe ela para vocês? Acho que você já sacou, né? Estou falando sobre Leader Coach, né? E se você já fez, ou se você já fez uma formação em coach, se você já teve a oportunidade de conversar com um profissional coach sobre a estrutura do que isso significa como ferramenta de desenvolvimento de pessoas, você sabe, ou você já ouviu falar, que a base para o desenvolvimento de um trabalho de coach é a habilidade de fazer perguntas, cara, sabe? A habilidade de desenvolver pessoas, profissionais ou a equipe através de perguntas, né? Por que a gente faz isso? Né? E por que é assim? Porque nós estamos falando sobre educação de adulto, nós estamos falando sobre profissionais experientes, pessoas que têm uma bagagem de vida, muitas vezes não tem uma bagagem específica, técnica dentro da área, mas tem uma bagagem de vida, tem uma bagagem experiencial, cara, que conta muito. Né? Nesse sentido, não cabe ficar passando lições de casa ou então trabalhando o caminho, a orientação específica, muito detalhada do que essa pessoa tem que fazer. Cara, nesse sentido, vale muito mais o trabalho de estímulo para autodesenvolvimento desse profissional, desse líder, do que entregar as respostas para ele. Agora, quando a gente fala em Leader Coach, o propósito é justamente esse, você desenvolver profissionais através da habilidade de fazer boas perguntas, né? Perguntas interessantes, perguntas que façam o profissional refletir sobre as dificuldades, refletir sobre os objetivos, refletir sobre os desafios, resultados, e ajudar ele a encontrar as próprias soluções, ele a encontrar as próprias respostas para poder chegar lá, porque senão você não é um líder, cara, senão você não está desenvolvendo, cara, senão você está criando uma legião de seguidores e não profissionais aptos a se autodesenvolverem e conseguirem resultados por conta própria. Agora, tem 2 questões aí, né? Primeira, como CEOs, né, ou C-Levels, cara, a nossa experiência e a nossa bagagem é gigantesca. E, nesse sentido, a nossa facilidade de trazer as respostas para a maioria das dúvidas e para a maioria dos questionamentos e condições que a nossa equipe tem, cara, está na mão. É muito rápido, é muito fácil a gente fazer isso. Qual que é o problema? Eu vejo 2 dentre vários problemas. Primeiro, cara, ocupar o nosso tempo de uma maneira desnecessária ou de uma maneira que não poderia. Por quê? Porque a gente acaba se envolvendo muito mais do que deveria ou do que precisaria. E segundo, cara, desenvolver autonomia, desenvolver um crescimento acelerado por ajudar aquele profissional a adquirir habilidade de autodesenvolvimento, assumir responsabilidade por refletir, por se colocar em desafios e buscar as próprias respostas. Bom, perguntar, a habilidade de fazer perguntas é a ferramenta-chave para poder fazer isso. Né? E se eu tivesse dito isso para vocês, tudo que eu estou dizendo agora, antes da gente fazer a brincadeira, provavelmente a maioria de vocês diria para mim, legal, Acaba, isso é óbvio, é verdade, cara. É só fazer boas perguntas que, cara, eu acabo desenvolvendo meu profissional. Agora, depois que você passou por essa brincadeira, essa dinâmica que a gente fez, conta para mim, cara, é fácil fazer perguntas diante de um diálogo
com qualquer pessoa, ou então com a minha equipe, qual foi a principal dificuldade para poder ganhar o jogo? Eu tenho certeza que você ganhou ou perdeu algumas vezes naqueles 2 minutos e meio. Cara, foi isso que aconteceu. E qual é a principal dificuldade que a gente encontra, né, para poder conseguir ganhar o jogo? Eu não preciso perguntar para vocês, porque, cara, eu escuto isso há anos, cara. A principal dificuldade é justamente conseguir responder uma pergunta com outra pergunta, e não com uma resposta. Instintivamente, né, de forma automática, a gente, quando questionado pela equipe, tem o hábito de responder, de trazer a resposta pronta. Tudo bem? Tudo bem, cara, mas qual que é o problema? Eu não desenvolvo, eu não crio uma habilidade de realmente assumir uma postura de gestor, que desenvolve, que faz com que esse cara, mais do que pensar, cara, reflita com todos os aspectos da existência dele, cabeça, sentimentos, emoções, percepções, práticas, para poder trazer as soluções que a gente sabe que são precisas. Aliás, como se leva, a gente sabe, muitas vezes a nossa principal habilidade é de gestionar esses caras, de fazer a gestão desses caras, não de entender tecnicamente sobre aquilo que o meu líder tem a responsabilidade de desenvolver dentro da equipe dele. Então, muitas vezes a gente não tem a resposta, mas a gente pode sim desenvolver essa habilidade de construir diálogos através de perguntas que levem esses caras a refletirem, a se autoquestionarem, a buscarem as soluções que vão ajudar eles a trazerem as melhores respostas. Parece simples, e do ponto de vista intelectual, raciocínio lógico, é simples. Qual que é a grande questão? Quando a gente vai para a prática, como vocês tiveram a experiência de fazer nos minutos em que o exercício rodou, cara, não é tão simples assim. Essa prática ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E a complexidade está numa série de variáveis que fazem parte da nossa vida, como CEOs, como pessoas, como gestores, como responsáveis por todas os resultados que a gente precisa alcançar. Legal? Então, essa é a grande questão, cara. Assim, a base da base para poder se desenvolver como líder coach, o líder que desenvolve a equipe, que faz um desenvolvimento sustentável da equipe, ou seja, né, ajuda a equipe a se desenvolver por conta própria, é a habilidade de fazer boas perguntas. E fazer mesmo, segurar, porque a gente tem as respostas. A gente sabe, na maioria das vezes, qual é o melhor caminho. Legal, cara, mas não é você que precisa saber. Quem precisa saber disso é a tua equipe, cara. E esse é o grande desafio, que a maioria dos gestores, dos C-levels encontram. Cara, como fazer isso? Bom, a gente trouxe 2 dicas para vocês nesse sentido. A gente tem mais 10 minutos aqui, e eu queria saber... a gente combinei com a Luciana que a gente deixaria aí esses 10 minutos finais para comentários, dúvidas ou então sapatadas. Então, a gente tem esses 10 minutos para isso. E aí, vocês gostariam de trazer alguma coisa, contribuição, dúvida, para que a gente pudesse fechar esse nosso encontro de hoje? Lacava, Alexandre Daquino manifestou aqui no chat que tem uma pergunta. Alexandre, fique à vontade para fazer sua pergunta aqui para o Alexandre, para o seu xará. Tá bem, um prazer. Obrigado, eu também tenho que sair agora, eu vou fazer uma pergunta rapidinha. Bom, o que eu vejo ali é o seguinte, cara, muito pouco se fala sobre isso, tá certo? Até os treinamentos que hoje se tem dentro das empresas, eles não visam muito, até porque acham que vão entrar muito na vida das pessoas, então acaba coisas, né? O que eu digo é o seguinte, os treinamentos são voltados ao que a pessoa aprender e não como ela aprender. Então, tudo se fala, aprenda isso, aprenda aquilo outro, aprenda aquilo, mas isso as pessoas não assimilam, está mais do que explicado. Por quê? Porque o processo de aprender é algo que se fala muito pouco. E tem um tema que, assim, nós somos regidos, né, 95% por algo que está muito dentro de nós e faz a gente ficar respondendo igual um papagaio, coisas muito rápidas, né? Até num período do tempo, né, era quem respondia mais rápido tinha mais valor, aquelas coisas todas. Então, isso criou uma série de paradigmas que a gente entende que isso aqui é assim e não é assim, né? Então, o que eu vejo é muito pouco, a gente acaba conhecendo, né, muito mais do nosso celular, como é que funciona o nosso celular, o nosso carro, a sua bateria, como você gosta, eu com o meu violãozinho aqui,
do que a gente, do que como é esse processo de construção de pensamento e resposta. Mas eu te diria, eu tenho experiências disso com pessoas que tinham um determinado nível de consciência sobre si mesmo, que não aceitavam determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tenho hoje manicures que hoje são programadoras, né? Ganhavam um salário mínimo e hoje estão ganhando 12 mil reais. E no primeiro momento, desculpa, minha cachorra está aqui, meu netinho chegou agora, ela fica doida com ele. Então, essas pessoas elas não acreditam em si, numa mudança, não acreditam que possa evoluir. Então, e eu já vi muita gente que entendeu isso e colocou uma pressão violenta na sua vida, sem sofrer, a partir do momento que ela entendeu como é que ela poderia lidar com isso, aonde ela poderia chegar a partir de uma mudança de mentalidade. Então, a minha pergunta para você é isso, né? O quanto você acredita, o quanto você tem visto que esses processos de mudança, e que hoje não se toca muito, porque acha que vão interferir no psicológico das pessoas, são essenciais para que haja uma mudança, não só de pressão, né? Porque às vezes a pressão ela é encarada de maneira errada, mas o quanto uma mudança de mentalidade pode ajudar a pessoa a ter outro resultado. E um questionamento muito grande que é feito hoje por nós, né, que estamos gerindo as empresas, para que as pessoas deem o seu 100%, e não 40%, e não 50%, como a gente vê. 100% Daquino, isso é o quanto eu acredito, 100% nessa linha de desenvolvimento. A pandemia acelerou muito, e eu estou feliz por conta disso, o entendimento de que, cara, mais do que nunca, a evolução da vida humana e das empresas, isso não é diferente, está muito pautada no desenvolvimento do ser humano. Então, muito tem se falado em saúde mental, muito tem se falado em inteligência emocional, mais do que nunca. Já era falado antes, é verdade, mas ainda era uma coisa mais, vamos dizer assim, uma certa desconfiança. Pô, isso é importante, mas não é tão importante assim. E a pandemia, por conta do isolamento social, por conta das mudanças das condições das quais a gente foi obrigado a experimentar, cara, escancarou esse tema para a nossa sociedade, cara. Por isso que ele tem sido tanto falado, por isso que ele tem sido tanto desenvolvido. E te digo mais, eu não só acredito 100%, como entendo que o sucesso das organizações no futuro é o investimento dentro dessa área, dentro da habilidade de ajudar a entender as pessoas, como as pessoas se desenvolvem, como as pessoas aprendem e como elas podem trazer melhores resultados para nós. E olha, cara, a explicação para mim é simples. Além disso, as máquinas já estão cuidando de tudo aquilo que é lógico e racional melhor do que nós. Deixa eu só complementar um ponto aqui, porque realmente eu vou ter que sair agora, mas eu já estudo neurociência há algum tempo, e aí uma das coisas, né, que a gente fala como medir a inteligência, né? E tem até um TED Talks disso que é muito interessante, que o cara fala o seguinte, você tem que medir a inteligência pela flexibilidade, né? Temos 16 bilhões de neurônios, né? Comparado com qualquer outro ser humano, 10 vezes mais, né, que qualquer outro, ou até mais que isso. Mas nós construímos tudo isso para ser flexível. E ser flexível é aprender a ser flexível, né? E que a gente não aprende, a gente fica duro, às vezes, em algumas coisas que a gente traz, e aquilo a gente não evolui. Então, 100% da tua fala complementou tudo que eu penso, e eu vejo que hoje nas organizações estão sendo pouco tratado, num nível em que você não entre no nível pessoal, né? Mas que, ao mesmo tempo, traga uma nova forma de se pensar, né? Não só para que as pessoas tenham mais produtividade, mas para que também elas gostem, né? E sejam felizes naquilo que elas têm. Então, eu tenho trabalhado muito isso, bacana ouvir de vocês e trazer isso. Fizemos aí um podcast semana passada sobre isso, provavelmente vai ser divulgado em breve, mas é um tema que o C-Level precisa entender, precisa botar na sua pauta, porque é o que você falou, futuramente eu vejo uma humanidade cada vez mais presa dentro desses conceitos que a gente tem hoje, e isso faz a gente quebrar paradigmas, né? Então, obrigado, muito legal, e está dentro totalmente de uma coisa que eu tenho trazido. Um abraço. Obrigado. Abraço. Obrigada, Alexandre. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lacava, eu queria fazer uma pergunta, porque é muito comum a gente ver lideranças toda hora tendo que colocar a mão na massa, né?
Às vezes não sei se não tem muita... Precisam entregar o resultado para a empresa, às vezes não conseguem ter esse controle aí da pressão certa, eles vão lá e pegam e assumem para si, porque entendem que eles fazendo a coisa vai ser resolvida, né? Eu queria que você dissesse o que você pensa sobre isso e como é que esse líder ele faz para sair fora desse círculo vicioso, né? De toda hora ele ter que pegar e assumir e resolver a questão. Legal, bacana, Luciana. Vou responder aqui rapidamente, porque eu já vi que tem 2 outras mãozinhas aí. Bom, sabe o que eu penso sobre isso? É o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, né? Para o gestor, principalmente, para o C-Level, cara, não perde negócio. Com certeza não deixa um bom negócio ou não deixa que um aspecto importante prejudique o resultado da tua empresa. Então, nesse sentido, se for preciso, é para pôr a mão na massa? Sim, cara. Se preciso, vai lá, põe a mão na massa, resolva você. Sabe qual é o recado? É o seguinte, cara, não se orgulhe disso. Essa é a grande questão. Precisa fazer? Vai e faz. Não perde negócio. Não deixa a situação se complicar. Mas jamais se orgulhe disso. Porque se você, como C-Level, como gestor, está precisando colocar a mão na massa para resolver, é porque você ainda não foi capaz de desenvolver uma equipe, alguém, para poder fazer isso. Tem um ponto aí. Tem um ponto falho, cara. Tem um ponto que precisa ser desenvolvido. Você precisa entender o que está te impedindo de ter alguém preparado para poder fazer aquilo que não era mais para você fazer, mas você ainda está tendo que fazer isso. Então, meu principal conselho para você que está precisando fazer isso ainda, não sinta orgulho. Não sinta orgulho, cara, porque esse é um sentimento terrível nessa situação. Sabe aquela história de que, putz, você vê, cara, não tem jeito, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? Ou então o elogio do cliente, ou daquela parte envolvida, que fala, porra, só você mesmo, né, cara? Você é o cara para poder resolver isso, cara. Isso é terrível. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Por quê? Porque isso mexe com a nossa mente, isso mexe com o nosso emocional. E sem com que a gente perceba, a gente se coloca num caminho, reforça a experiência e o entendimento de que, putz, é verdade, quando a coisa for muito, muito complexa, sou eu que vou precisar ir lá resolver e colocar a mão na massa. Não, cara, não é preciso fazer isso. Se você precisa, faça, mas não sinta orgulho disso. Bom, como é que a gente resolve disso? Como é que a gente sai disso? Tem a ver com esse papo que eu estava contendo com o meu xará agora há pouco, cara. Tem um trabalho de autorreflexão, tem esse trabalho de olhar para si próprio, mais do que aquilo que você pensa sobre o assunto, o que você sente sobre o assunto, o que te faz, sabe, qual é o sentimento que você tem, o que te impulsiona a ir lá e ter que resolver aquilo. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque muitas vezes o pensamento, o raciocínio, a mente é uma coisa genial, né? Eu digo que ela é tão genial, mas tão genial na vida da gente, que ela prega peça em nós mesmos. Ela cria verdades das quais a gente se acostuma e acredita sem checar, sem vasculhar, sem testar vez por outra. E sem perceber, a gente entra num ciclo vicioso que, mais tarde, daqui a pouco, faz os resultados começarem a ser piores do que melhores. Por isso que a minha reflexão sempre é cabeça e percepção, sentimento, emoções. Por quê? Porque muitas vezes é aqui que está gravado, é daquilo que você sente quando você está sendo impelido, quando você está partindo para tomar uma atitude, é que é a principal resposta do porquê você repete sempre aquele comportamento que não deveria mais, que inclusive intelectualmente você sabe que não deveria mais, mas puta, quando você menos espera, está lá você de novo com a mão na massa. Qual é esse sentimento? Sabe, o que tem aí de verdade em você mesmo? Ter a humildade, ter a coragem e a vulnerabilidade de olhar para isso em você mesmo, eu diria que é a chave para você começar a entender o que de verdade você precisa mudar. Ao contrário daquilo que você acha que precisaria mudar, daquilo que a tua mente diz que você precisaria mudar. Está aqui, muitas vezes está aqui na emoção. Respondi tua pergunta, Luciana? Uau, fechou. Vou passar agora para Léo Rosa. Temos ele e Guilherme Massa aqui com a mão levantada. Léo Rosa, à vontade, faça a sua pergunta aí para o Lacava. Olá, boa tarde. Bem, primeiramente, desculpas, eu estou no aeroporto aqui, mas vamos lá, vamos tentar. Eu sou sócio de uma empresa de healthcare, de umas clínicas aqui no Rio de Janeiro, e eu sou o CMO do grupo. Eu gerencio diversos tipos de médico. E hoje nós temos um diretor médico que é muito analítico, e eu sou zero analítico. Né? Eu sou muito emocional, eu sou muito coração.
e eu sei as condutas que devem ser tomadas, eu sei que no empreendedorismo não tem como perder tempo, a gente tem que ser radical para dar resultado, o que importa no final é o resultado. E eu estou sendo atropelado por isso, né? Porque eu sei que tem que fazer. Isso calhou muito, essa reunião foi fantástica para mim, porque nós tivemos uma apresentação de resultado ontem, e é exatamente isso. Eu sabia o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer, eu sei aonde eu posso melhorar meus resultados. E ele veio com números, né? Com números que contra números não existe argumentos, né? E eu tenho que mudar um time de uma cadeira, e eu fico ainda muito motivado a prejudicar alguns médicos. Eu quero dar feedbacks antes de cortar todo mundo, de mudar todo o time, entendeu? Gostaria de saber que conselho você me dá, que se realmente nesse mundo eu tenho que ser mais radical, eu tenho que ser menos emocional, o que você me aconselha quanto a isso? Legal. Pergunta. Legal, Léo. Obrigado pela tua pergunta, cara. Daqui a pouco a gente se encontra aí no aeroporto. Bom, não sei se você está em São Paulo. Eu hoje estou indo para Porto Alegre no final do dia. Bom, vamos lá. Eu tenho uma dica para você, cara. Tem uma dica que com certeza vai te ajudar. Lógico que é uma pergunta, né, parece simples, mas ela envolve várias questões. Eu poderia aqui estar te dando várias técnicas para você poder lidar com isso. Mas a gente precisa ser curto e direto. Por isso que eu vou te dar uma dica que, com certeza, no mínimo vai abrir, vai te ajudar a pegar a ponta desse emaranhado para poder desenrolar ele aí nos próximos dias, nas próximas semanas com a tua equipe. Cara, tem um conceito muito interessante dentro do mundo organizacional hoje, mas que vem da psicologia, chamado perfil de personalidade, cara. Tá? Perfil de personalidade. Eu acho que tem uma coisa aí para você estudar e para você praticar, Léo. Sabe por quê? Você disse para mim, eu sou um cara muito emotivo, cara. Eu sou um cara, sabe, mais do coração, mais ligado ao papo. Eu estou tendo um problemaço com um cara que é importante, é um head fundamental dentro da companhia, mas ele é muito analítico, cara. Porra, e aí, como é que eu faço com isso? Bom, eu diria que metade do caminho já é legal, Léo. Por quê? Porque você consegue identificar com clareza qual é o estilo de condução profissional que os diferentes profissionais têm. Você consegue reconhecer isso em você e você consegue reconhecer isso no teu outro head lá que cuida dos médicos, né, se não me engano. Enfim, e que é muito pautado em números, muito racional, cara. Então, a minha dica para você é o seguinte. Aliás, não só com ele, tá? Algo para fazer com ele, mas algo para fazer também com o restante da equipe, que provavelmente hoje está evidente esse atrito, essa temperatura alta com ele, mas pode ser com outras pessoas. É a habilidade de transitar, é a tua habilidade, de uma maneira deliberada, consciente, de transitar pelos outros perfis de personalidade. Tá? Quando eu estou dando essa aula, quando eu estou falando sobre esse tema, para simplificar, eu costumo separar em 4 grandes perfis de personalidade. Analítico, tá? Pragmático, expressivo e diplomático. Tá? Tem toda uma teoria por trás disso, mas vamos simplificar a coisa. Analítico, pragmático, expressivo e diplomático. Você vê, são perfis diferentes com características diferentes. Por exemplo, no teu caso, você está no oposto daquilo que a pessoa que está comandando por números tem. Né? Então, o que eu faço, Lacava? Diria que a primeira coisa para você fazer, Léo, é o seguinte: adota um pouquinho mais, pelo menos num primeiro momento, um perfil mais analítico. Eu sei que para você não é a coisa mais gostosa do mundo, ou mais prazerosa que você gostaria de fazer. Pô, Lacava, isso vai me dar trabalho. Sim, vai te dar um pouco mais de trabalho agora no começo. Mas por que isso? Porque à medida que você assume uma postura um pouco mais analítica, o que vai acontecer? Você se conecta melhor com esse profissional, baseado em números, cara. E esta conexão, essa capacidade de se aproximar mais dele, vai te ajudar a criar um vínculo da qual, daqui a pouco, você pode começar a trazer ele mais para esse lado emocional, para esse lado de feedback direto, que é o estilo que você gosta muito de ajustar. Ou seja, se você continuar no embate com ele,
se mantendo no teu estilo, ignorando o estilo dele, cada vez vocês vão estar mais distante. Cada vez o racha vai se aumentar mais. Eu não considero isso uma boa estratégia. A minha estratégia sempre é, como é que eu faço para trazer esse cara para perto? Sabe como eu trago esse cara para perto? Me predispondo deliberadamente, intencionalmente, eu me colocando perto dele. Eu me adequando num primeiro momento para falar a linguagem que ele fala, para assumir o estilo de liderança que ele assume. Por quê? Ele vai reconhecer, inconscientemente ou conscientemente, ele vai reconhecer isso. E à medida que você conseguir essa conexão, esse elo aí, que vai gerar um pouco mais de proximidade, confiança entre vocês, aí você consegue trazer ele mais para o teu lado, sem resistência ou sem ele, num primeiro momento, se descolar. Legal, Léo, espero ter te ajudado, cara. Enfim, depois qualquer coisa, minhas redes sociais lá, Alexandre Lacava, Instagram, LinkedIn, está liberado para continuar fazendo, para a gente continuar batendo um papo como esse. Alexandre, chegamos aqui ao final da nosso horário combinado, mas estou com duas mãos aqui levantadas, né? O Guilherme a gente já havia anunciado, e agora o Fernando Manfio. Podemos seguir, aí a gente finaliza aí com o Fernando, respondendo Ótimo, temos esse combinado, então. A gente vai responder essas duas últimas perguntas e a gente fecha, legal? E aí... Beleza, então as duas últimas perguntas, Guilherme Massa, Fernando Manfio, passando agora para Guilherme. Guilherme, à vontade, faça a sua pergunta. Guilherme, só antes de você falar, deixa eu reforçar só aqui, porque, cara, é muito legal. Eu sei que esse tipo de conversa desperta curiosidade, a conversa vai. Cara, vou adorar poder continuar conversando com vocês. Então, só para repetir, cara, minhas redes sociais, Alexandre Lacava, você me encontra nas 4 principais, Facebook, LinkedIn, Instagram ou YouTube. Manda tua mensagem lá, eu vou adorar a gente continuar conversando. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bom? Obrigado aí do espaço, parabéns aí pela apresentação e pela condução. Também pedindo aqui um pouco de dicas suas, né? A gente tem ouvido aqui nos talks o pessoal falar bastante sobre uma dualidade de agenda, né, da executiva bastante no dia a dia, né, na condução do negócio tradicional, mas sendo demandada com agendas novas de transformação, de inovação, de pensar o futuro da companhia, e essas coisas estão virando meio para além do 100% da capacidade das pessoas, né, de agenda, de tempo, de condução. Eu queria o teu olhar sobre isso, de como ajudar na equipe, né, no caso aqui com o meu time, para que o pessoal consiga balancear o olhar ali para frente e, ao mesmo tempo, conduzir a agenda mais das metas, etc. Né? Porque a hora que você falou de colocar a zona de pressão, eu entendo que o pessoal já tem uma zona de pressão no que é meio business as usual, né? Mas daí, quando surgem essas coisas novas, você tem que ficar recalibrando, né? Tá na pressão ou tá fora? Tem competência ou não tem? Uhum. Interessante tua pergunta, Guilherme. Muito interessante, cara. Eu acho que tem uma coisa, para mim, acho que passa muito, porque assim, é muito delicado a gente determinar, né? Qual é o percentual ou qual é a medida, né? Para você se dedicar para aquilo que é, enfim, o teu dia a dia, o teu core, ou então vou me dedicar para estudos, inovação, enfim, essa dualidade de agendas que você colocou. Eu digo que é muito difícil a gente opinar, porque ela é muito particular, né, cara? Ela depende muito do setor onde eu estou trabalhando, ela depende muito da empresa da qual eu estou envolvido, ela depende muito de como eu funciono no meu dia a dia, né? Então, cara, é muito delicado nesse sentido. O que eu posso contribuir, o que me vem aqui como contribuição para essa questão é o seguinte: eu acho que tem uma coisa que todos que estão aqui com certeza conhecem, que é a tal da... Cara, eu preciso ter um equilíbrio de prioridades na minha vida. Tá? Então, seja através de uma ferramenta mais simples, que é a tal da matriz de prioridade, lá criada pelo Eisenhower, né? Ou então, por algumas outras técnicas. Eu tenho algumas técnicas que eu uso para poder determinar prioridades na minha vida, porque, putz, assim como a de vocês, né, e como a da nossa equipe, cara, 1 milhão de coisas, né? E aí, cara, como é que a gente lida com isso, né? O que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer? Então, é a questão de importância, de urgência,
tem muito a ver, né? A questão daquilo que não é só importante e urgente, mas o quanto eu estou próximo do ideal daquela tarefa também. São algumas variáveis que me ajudam a determinar a quantidade de tempo que eu deveria me dedicar para aquilo, versus o quanto eu estou sendo precioso demais e poderia estar economizando um tempo ou me dedicando a algumas outras questões, né? De qualquer maneira, eu acho que esse é um ponto muito interessante, mais simples, mas extremamente interessante e prático, eficaz, para poder definir como eu me comporto nessas diferentes agendas, trazer um pouquinho dessa metodologia da matriz de prioridades, sabe? Procurar algumas ferramentas nessa área de produtividade. Aliás, tem um livro maravilhoso do meu companheiro de editora. Eu sou escritor pela editora Gente, né? E tem um livro do Jerônimo Telmo sobre produtividade, cara, que eu gosto muito, acho que é muito interessante. Ele aborda o tema de uma maneira muito legal e facilita a maneira como a gente determinar, né? Como a gente, entre outras coisas, equaliza aí a nossa agenda. Eu vou só dar mais um toque aqui, eu vou levantar, na verdade eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? Já estou confessando aqui que eu vou jogar uma reflexão, mas não vou trazer a conclusão, até porque ela seria muito extensa e a gente levaria muito tempo para fazer isso. Mas tem uma coisa, Guilherme, que também é fundamental, cara, que é a habilidade de manter a minha atenção livre, cara. Você está falando, está ligado a mindfulness? Sim, está ligado a mindfulness. Passa por aí, tá? Tem a ver com isso. É atenção livre, é o quanto eu consigo transitar por diferentes temas, por diferentes situações, cenários na minha vida, sem me deixar prender, sem me amarrar de uma maneira desnecessária, tendo a capacidade de entrar e sair de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais livre. Isso tem a ver com atenção livre. O quanto eu sou capaz de, primeiro, reconhecer como é que a minha atenção navega, como é que a minha atenção se direciona no meu dia a dia, aonde ela se prende e aonde ela não se prende. Tá? E a segunda questão, além de reconhecer como é que a minha atenção funciona, é a capacidade de direcionar ela, de dirigir ela deliberadamente, intencionalmente, exatamente para onde eu quero que ela vá. E deixar de ser refém de a minha atenção se direcionar para coisas que não intencionalmente eu coloquei ela. Mas quando eu menos percebo, cara, eu estou preso ali. De um exemplo prático. Sabe aquela coisa que entrou na tua vida, um problema que aconteceu, ou uma situação desafiadora, e que por mais que você queira, você não consegue parar de pensar naquilo, cara? Sabe essa coisa de falar, pô, não é possível, cara. Não estou com cabeção aqui, não consigo. É isso. É essa habilidade. Como é que você faz para não ignorar, não é ignorar, mas conseguir ter a habilidade de transformar a tua atenção livre na hora que você quer, para concentrar ela onde você quer. Essa é uma questão muito interessante e fundamental para conseguir lidar com essas diferentes agendas que você colocou. Guilherme, fui sacana, ajudei a responder, enfim. Valeu, obrigado. Obrigada, Guilherme, pela participação. Fernando Manfio, à vontade para a sua pergunta. Fernando, você está sem áudio. Ah, legal. Agora estamos te ouvindo. Obrigado, Alexandre, pela palestra, obrigado a todo mundo. Veja bem, o meu comentário tinha muito mais a ver com o que você falou agora no final. Porque nós, seres humanos, muitas vezes buscando muitas ferramentas, né? E achamos que só praticar as ferramentas funciona, e isso não é sustentável, né? E a gente acaba se identificando, por exemplo, com o que você falou das personalidades, né? A gente acaba se identificando com uma personalidade e acredita naquilo, que a gente é aquela personalidade somente,
né? E com o mindfulness, com essa presença, com esse autoconhecimento, que é uma das, né, eu digo que é o hard skill mais foda que a gente precisa nas empresas, né? Com um trabalho de autoconhecimento, a gente então consegue perceber que a gente tem um tipo de personalidade, sim, mas eu não sou aquela personalidade. Eu não me limito a ela. Então, eu posso ser analítico ou um cara de números, mas eu posso abranger através muito mais da presença, da minha própria sabedoria, do autoconhecimento, que eu consigo ter outras habilidades, embora algumas sejam preferenciais. Então, tá, o meu comentário, na realidade, era uma coisa para ajudar um pouco a expandir, e fiquei feliz que você fez no final, porque eu falo, a gente foca muito em ferramenta, mas as ferramentas são um meio, mas a verdadeiro poder da gente tomar as decisões que a gente precisa tomar na nossa vida estão no autoconhecimento. E aí você simplesmente vira muito criativo, sabe quando falar do presente, sabe quando pensar no futuro. As coisas vêm de uma forma mais ou menos natural. Então, obrigado pela última fala, foi a que eu mais gostei, porque eu acho que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem hoje, é o autoconhecimento, e vem muito através da presença. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo teu comentário. Eu também sou um cara apaixonado por isso que eu tenho uma especialização em expansão da consciência, leio sobre filosofia, sobre psicologia desde os meus 20 anos de idade. É um grande tesão na minha vida, porque, para mim, é o grande guarda-chuva, né? Como você falou, cara. Resultados são fundamentais, cara. Não tem empresa, né? Uma vez fui assistir uma palestra do Peter Senge, ele falava assim, pô, às vezes eu pergunto para os caras qual é a missão da tua empresa. O cara fala, pô, dá lucro. Desculpa, cara, dá lucro é que nem você perguntar para uma pessoa qual é a missão da tua vida, ela fala, é respirar. Porra, respirar é básico, cara. Sabe, empresa dá resultado e dá lucro é básico, esquece, cara, é fundamental. A grande questão é o que tem no meio de tudo isso que faz com que a gente consiga, de uma maneira melhor, mais fortalecida, ao mesmo tempo mais suave, não do ponto de vista de leve, não, mas do ponto de vista de fluidez, conseguir esses resultados que todos que estão aqui precisam, estão em busca de, né, querem trazer para as suas empresas. Então, com certeza, as ferramentas são fundamentais que a gente aprende. Agora, esse mergulho no autoconhecimento, cara, putz, essa é a grande viagem da vida, com certeza, né? Com certeza. Não, a gente se arrasta, né, Alexandre? A gente se arrasta para conquistar algo e tentar ficar feliz no final. E isso, por incrível que pareça, nunca acontece. Ou você deixa de se arrastar e vive, né? Sim. Você vive cada momento como se fosse o sucesso ali presente, ou você não vai chegar lá nunca, porque na realidade só existe um tempo e o tempo é o presente, né? Então é interessante. E só como último comentário, para que a gente possa fechar, aliás, pouco do que eu já falei minutos atrás aqui. Você sabe que eu gosto muito do desenvolvimento digital tecnológico e esse avanço que os aplicativos, os bots, os robôs, enfim, toda essa transformação que a gente vem passando, né, aonde cada vez mais as máquinas estão assumindo a responsabilidade pelas nossas tarefas, e agora não são mais só as braçais, também são as intelectuais, racionais, cara, as máquinas estão fazendo isso melhor do que a gente, vão fazer. Eu gosto muito dessa evolução, cara, das máquinas, porque, na minha opinião, isso é o que vai impulsionar, isso é o que vai motivar a humanidade a cada vez se voltar mais para essas questões, sabe? Cada vez a gente vai precisar menos colocar a mão na massa. Por quê? Porque a gente vai ter as máquinas fazendo isso por nós. Legal, e o que sobra para nós, a humanidade, fazer? Putz, cara, vamos pensar sobre a gente mesmo? Vamos entender para que de verdade a gente está aqui e o que faz a diferença na vida de todos nós? É isso aí. Muito bom, queridos. Prazer enorme, maravilhoso. Amei estar aqui com vocês. Luciana, obrigado. Maravilha, Alexandre. Obrigada aí pela sua palestra. Foi fenomenal. Deixe seus contatos aí, de novo, repita para o pessoal te acompanhar, porque você tem um conteúdo aí incrível também nas redes sociais. E quem quiser continuar aí essa conversa depois com você, né? Passa então aí os contatos para a turma, por favor. Legal, pessoal. Então, tem meu site, alexandrelacava.com.br. Lá no LinkedIn, você vai me achar como Alexandre Lacava. Instagram, alexandre.lacava. YouTube, Alexandre Lacava. Ou seja, você digitou lá Alexandre Lacava, você vai me achar em alguma dessas redes sociais, aquela que você gosta mais de usar, que você prefere, talvez LinkedIn, enfim, natural, mas eu tenho certeza que você também está nas outras, eu também estou por lá, e vai ser um prazer, cara, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa.
Obrigada, então. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Excelente tarde e até a próxima. Tchau, tchau.